Aleluia! Bem-vindos ao Maná de hoje. Aleluia! O Maná de hoje tem a presença de Deus para a sua vida, tem uma palavra de Deus direcionada para a sua vida. E o que Deus quiser fazer aqui, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, Ele fala como Ele quer. Aleluia! E o Maná hoje, glória a Deus, Ele traz para nós essa presença, essa alegria dessa presença. Que Deus esteja nos abençoando. Que Deus esteja trazendo a sua graça, a sua paz, né? Aqui no Salmo 24, aleluia, a palavra de Deus diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E concluindo, a Bíblia diz assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então a terra é do Senhor, a sua vida é do Senhor, aleluia. O mundo foi firmado, é do Senhor, glória a Deus, né? Aleluia. E ele fala algo importante: quem vai subir, né, ao Monte Santo do Senhor? Quem vai entrar no lugar santo do Senhor? Aleluia. Aí ele mesmo responde aqui e diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então hoje eu estava pensando algo muito forte, porque as igrejas, a gente vê as igrejas de Deus, né? Aleluia. A gente vê as igrejas de Deus, o povo de Deus tão separado, tão distante, né? A gente vê batista, assembleanos, pentecostais, né? As igrejas em célula, cada um no seu canto, cada um separado. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa terra é do Senhor, as igrejas é do Senhor. E por que tanta gente separada? E por que as igrejas estão separadas? Por que os pastores estão tão distantes uns dos outros? Irmãos, eu fiquei pensando que lá no céu não vai ter separação, né? Lá no céu, pastor Adson já está aqui, né, para estar conosco. Lá no céu não vai ter um céu só para batista. Lá no céu não vai ter um céu só para pentecostal. Lá no céu não vai ter um céu só para os adventistas. Não vai ter um céu só para os assembleanos. Não vai ter um céu só para... Não vai ter isso, irmãos. A gente vai estar todo mundo junto num céu só. A Bíblia diz que lá na casa de meu pai há muitas moradas, mas um céu só, habitando todo o povo de Deus que saiu da terra para morar com Deus, para estar com Deus. Então eu fico pensando, por que tanta separação? Por que tanta divisão? Por que, louvado seja Deus, o povo de Deus está tão separado? O povo de Deus está tão distante. A Paulinha Moreira, aleluia. Né? Por que o povo de Deus, aleluia, está tão separado? Porque a Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de coração, né? Que não entrega a alma à vaidade e não jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então a gente vê as igrejas tão separadas quando o céu é de Deus, quando o evangelho é de Deus, o amor é de Deus. Aleluia. E esse amor alcança todos, está na vida de todos. O mesmo Deus que está na Batista, está na Assembleia, está na Pentecostal, está na igreja em célula, está em todas as igrejas, né? Onde invocar o nome do Senhor, ali ele vai estar. E por que tanta separação, né? E por que tanta gente? Aleluia, glória a Deus. Por que essa separação? Se a terra é de Deus, foi Ele que fundou a terra, foi Ele que fundou os mares, foi Ele que fundou, foi Ele que nos criou. Aleluia, Rebeca Silva, Deus abençoe. Para que tanta separação se lá é um céu só? Olha o girassol. Eu sou a Margarida, você é o girassol. Oh, Jesus! Bem-vindo, né? Aleluia.
A rede explosão aí, beijo, meus queridos. Eu estava aqui falando que Deus é o dono da terra, do mar, de tudo, né? Então, se ele Sim, é o dono de tudo, hoje eu estava pensando que é, assembleano não fala com batista, batista não vai na igreja da assembleano, pentecostal, e é uma separação, uma divisão, e a Bíblia fala que nós devemos ser um. Aí eu fico pensando, lê lá no céu, pastor, antes de você começar a falar, lá no céu não vai ter só um céu para batista, não vai ter só um céu para pentecostal, não vai ter só um céu para assembleano. Para cada uma religião tem um céu, porque lá no céu, aleluia, não vai ficar, as pessoas não vão ficar separadas, é um céu só para esperar o povo de Deus, né? sim, E a gente, verdade. e a gente vê tanta separação, pastor não fala com o pastor da outra igreja, né? A gente não vê os pastores alinhados, amigos, juntos, com propósito, né? E a gente fica preocupado com isso, porque Jesus vem buscar uma igreja, ele vem buscar um pouco de cada igreja para formar uma igreja, né? E aí essa preocupação. Então ele diz: quem verá o Senhor? Aquele que tem mão pura, né? As mãos puras, um coração puro, que não entrega a sua vida à vaidade. Esse sim verá o Senhor e receberá a bênção do Senhor. Aí eu fico pensando, como é que esse povo todo, pastor Adson, vai subir para o céu com essa separação, hein? É verdade. E isso é muito preocupante, né? Isso preocupa muito porque a realidade é a seguinte: todos nós somos membros de um só corpo, né? Então, no corpo de Cristo não existe divisões. Infelizmente existem. Aí fica cada um caminhando na sua visão, cada um caminha na sua direção. Tem pessoas, pastora, que às vezes até deixa isso entrar no coração de tal forma que É, muitos líderes se acham que a sua igreja é a melhor, a minha igreja é a melhor. Eu não ando junto com fulano, eu não ando junto de Beltrano, mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos isso. membros do corpo de Cristo e todos nós temos essa compreensão de que a gente é assim, ó, coligados. Um precisa andar com o outro, por mais que a Isso. gente não seja da mesma denominação. Aliás, eu não vou nem colocar assim denominação, eu vou colocar instituição, um nome específico de um local em que as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para cultuar. Tudo bem, ainda que a gente não faça parte da mesma instituição, de uma mesma placa, mas todos nós somos irmãos em Cristo, pastores. Não pode se denominar um melhor do que o outro, porque nós somos seres humanos e somos irmãos um dos outros. E como a senhora está falando, e eu caio na minha conclusão de que isso preocupa, porque É preocupante. Jesus, quando ele voltar para nos buscar, Jesus não vai buscar essa separação, quem é melhor, quem é pior, quem foi. Não, de forma nenhuma. Eu não enxergo, pastor, eu não leio a Bíblia e eu não tenho a compreensão dessa forma. Todos Nem nós eu. precisamos comungar um com os outros. Ninguém tem que ser melhor do que ninguém, igreja não tem que ser melhor do que a outra, pastor não tem que ser melhor do que o outro, todos nós somos irmãos em Cristo. Então, quando Jesus voltar, né, isso é um pensamento muito importante que a senhora está colocando, porque, meu Deus, realmente a gente tem que parar um pouco para refletir sobre isso. Né? Como é que Porque vai ter tanto céu? Será que cada igreja vai ter um céu para um entrar? céu diferente é verdade. É. A É Bíblia complicado. fala de um céu só. Ah, mas será que as igreja, cada denominação, né? Vamos dizer assim, cada denominação, todas as pentecostais, todas as assembleanas, todas as batistas, todas as igrejas em célula, será que Deus vai ter um céu para cada um dessas igrejas, Meu dessas Deus. denominações? Só é um céu, gente. Está na hora de acabar com divisão e separação de igreja, de pastor e de irmão. É. Está na hora de acabar, de alinhar isso.
Alinhar a amizade, alinhar o amor, alinhar a visita das igrejas umas com as outras, o É, inter- entrosamento. é interessante que tem líderes aí que não querem de maneira nenhuma que a gente tenha uma amizade com o outro, porque o outro é porque é de É, outra igreja, porque é de é. outra denominação. Então tem pastor que coloca isso como uma regra. Eu não quero que você ande com fulano de tal igreja, eu não quero que você fale com o pastor da outra igreja. Quer dizer, Não pode isso cantar, não pode orar, não pode pregar é, naquela igreja, eu né? me pergunto, pastora, eu me pergunto, parece até que não vai sobrar ninguém. Por essas situações, a gente entende o quê? Que parece que não vai sobrar ninguém, não vai restar ninguém para ir para o céu, porque se É, depender disso, se depender dessa discórdia, se depender dessa divisão, desse espírito de inimizade, sabe, que se instala no coração de lideranças, espírito de inimizade que se instala no coração de obreiros, de pastores, de irmãos em Cristo, se depender disso aí, minha pastora, não vai sobrar ninguém. Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer, então ninguém vai para o céu. A verdade porque, tem que olha, ser dita. no reino espiritual, o reino espiritual é o mesmo reino parecido com o reino da terra. Tem porta, tem cidade, tem rua, tem tudo. É tudo Sim. parecido lá, é tudo parecido com aqui. Mas uma coisa não existe lá, que existe aqui. Cada igreja tem uma placa, né? Uhum, sim. Cada igreja tem uma placa, mas lá no céu não tem placa. Lá vai ser Isso. uma igreja só, um povo só, um Deus só. Aí eu fico pensando como é que vai ser isso. Eu estou preocupada com essa separação, com essa divisão das igrejas aqui no contexto da nossa cidade, né? A gente até assim, um irmão não sai do outro porque o outro está vestido de calça, o outro não dá a paz do Senhor porque a irmã está de batom. É uma série de coisas. A missionária Catiane Emília aí, sejam bem-vindos todo mundo que está entrando aí nessa noite, né? Nós já estamos aqui com o pastor Adson. Que Deus abençoe, que o Senhor use ele poderosamente para as nossas vidas. Então, são coisas que a gente deve pensar, analisar e mudar, gente. Bora mudar a nossa mentalidade, bora, né, olhar para o nosso irmão como a gente ama a gente mesmo, amar nosso irmão, ir na igreja do irmão, né, estar junto com nossos irmãos, acabar com esse negócio de separação, acabar com esse negócio de placa, porque lá no céu não tem placa, não. Lá não vai ter Assembleia de Deus, aqui só fica quem é da Assembleia. As moradas que tem lá não tem placa, não. A morada vai ser por galardão e não placa. É verdade. Olha a irmã falando, a irmã Fábia está falando que Aí, ó. passa isso na pele, só dá paz a ela se estiver de vestido. De Já pensou? vestido, é. Se não tiver de vestido, não dá paz. Se tiver com batom, não dá paz, né? Se o irmão não tiver com paletó, não pode subir para o altar para pregar. Gente, isso tem que acabar, pelo amor de Deus. A gente Ou tem que ir para a então, igreja do Senhor bem vestido, ou então alinhado. assim, ou Não então podemos assim, pastor. escandalizar, né? Ou então assim dessa forma. Por exemplo, se você vai na rua, você não pode ter outro tipo de traje porque você não é vista como uma mulher de Deus ou como uma pastora. Você É, tem que estar de blazer o tempo todo, você tem que estar é, com roupa comprida o tempo todo para você demonstrar que você é uma pregadora. Aí eu me é. pergunto, aí agora cai a ficha para a gente, né? Aí a gente entende que Deus ele olha para o nosso coração e assim, quer dizer que no nosso particular, no nosso pessoal, a gente não pode, de maneira nenhuma, ter a nossa vestimenta. Claro, não podemos também nos ultrajar de forma que escandalize o coração Isso do é. Senhor. Mas isso não significa dizer que isso vai. Vamos supor, se eu tiver um dia de calça, aí eu já te olho com outros olhos. Você não é mais pastora, né? Se você Pois é. se eu tiver um dia de camiseta, então assim você não é mais pastora porque está de camiseta. Isso, E a gente né? vive um mundo assim, a gente vive numa sociedade dessa forma. Infelizmente Todo isso vem circulando no meio do evangelho e isso vai causando, pastora, divisões, como a gente está falando aqui,
discórdia, Separação, né? espírito de inimizade, vem reinando no meio das pessoas, e isso é muito preocupante. Muito preocupante. Exatamente, porque não existe isso no céu, não existe esse negócio. A Bíblia diz que todos sejam um, assim como o Pai é no Filho um, para que o mundo saiba que Deus, né, que Deus existe. A gente está vendo aí um bando de escândalos terríveis na mídia, escândalos terríveis que estão abalando as estruturas da igreja. E eu digo para você, vem mais coisa aí, porque as máscaras vai cair. Deus vai derrubar tudo que está errado dentro das igrejas e Deus vai santificar um povo para o arrebatamento. Porque esse povo que só quer ganhar dinheiro, esse mundo gospel é podre. Entendeu? O Uhum. mundo gospel está podre. Não seja gospel, seja de Cristo. Sabe? Esses dias eu ouvi aquela cantora Daiane Damasceno. Ela tá jogando duro a respeito disso no YouTube. Ela tá falando sobre questão de gospel. Ela não é gospel, ela não é gospel. E que esse mundo gospel, Isso. na verdade, está corrompendo muita gente. E está cada dia sujo. Os cristãos, os cantores evangélicos estão, na verdade, se Aleluia. vendendo, se vendendo aos business da vida, se É, vendendo a troco de dinheiro, dinheiro, ó. fazendo show e eventos e cobram um absurdo. Quer dizer, isso aqui, ó, isso aqui é a palavra, né? É a Bíblia. E aí o que é que acontece? Eu só vou na sua igreja se a sua igreja for grande e se me pagar bem para eu ir pregar. Se tiver dinheiro para pagar, para cantar, para orar, para curar. E isso é o que tem acontecido, infelizmente, é o que tem acontecido no mundo gospel. Infelizmente, Mas infelizmente, está caindo, infelizmente. né, pastor? As máscaras estão caindo, pastores aí adulterando, prostituindo, grandes nomes da mídia caindo, porque Deus vai derrubar aí toda impiedade, todo o pecado, todas as trevas. Deus vai restaurar a igreja, Deus vai restaurar a adoração, Deus vai restaurar o nome dele. O evangelho na terra vai ser restaurado. E essas pessoas que estão causando os escândalos, ai daqueles por quem os escândalos estão vindo. E esse mundo gospel é podre. Eu mesmo não vou para show gospel, não vou, não sigo nenhum cantor gospel. Eu sigo a Cristo, sabe? Então, eu quero dizer nessa noite, para você se preparar, porque os podres vai vir mais coisa aí que muito crente não vai ter condições de ver e de ouvir. A fé de muita gente vai ser abalada com as podridão que Deus vai derrubar ainda aí. Deus vai exercer juízo sobre o Brasil, sobre a terra. E cuidado com você para que você não esteja debaixo disso, dessa maldição. Né? Somente Verdade. aqueles que creem em Deus, que vivem um evangelho genuíno, que vive a verdade, vai ser poupado. Mas a mão de Deus, o juízo de Deus vai ser exercido sobre o Brasil, sobre a política, sobre todas essas falcatruas que está aí, no mundo gospel, nas igrejas, crente que vive em pecado, se prepare, porque Deus vai desmascarar o diabo, as máscaras vão cair por terra, né? E Deus vai tirar essa placa, essa separação que existe nas igrejas com os pastores, e Deus vai fazer algo novo na igreja. Mas quem não quer nada com Deus vai ficar para trás e não vai ser arrebatado. Então eu digo para você, se prepare, porque vem coisa pesada aí pela frente ainda. É verdade. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo oportuno. Ninguém se engane, não, porque a gente tem visto muita idolatria, idolatria a homens, a homens, a homens, a homens. Tem gente que, se você for tocar no nome de alguém, o meu Deus, você derruba muralhas para defender aquela pessoa, porque aquela pessoa, você já endeusou aquela pessoa de tal forma que ninguém pode falar daquela pessoa. Mas aí você tem que entender o seguinte: aquela pessoa é falho, aquela pessoa é pecadora, aquela pessoa é ser humano. Nunca coloque perfeição aonde não existe aqui na terra. Perfeito só É, é Deus. Perfeição você só vai encontrar em Deus, ó, na palavra. Homens, isso. homens, na mesma da hora que eles se erguem, eles podem cair.
Então, Exatamente. quem somos nós para endeusar os cantores, endeusar os pastores? Meu Deus do céu, gente, a gente tem que abrir os nossos olhos. Porque Isso. a cada dia a coisa está se estreitando. A cada dia o negócio está pegando. Sabe? Tá. É um negócio tão assustador que às vezes quando eu estou no Instagram ou às vezes eu estou no YouTube que eu vejo qualquer informação assim de algum escândalo, de alguma situação, eu fico assim olhando mais de 500 vezes para averiguar se aquilo ali realmente que eu estou vendo é verdade. Aí, quando às vezes eu compartilho com algumas pessoas assim de Deus, né, que a gente sempre compartilha essas coisas, aí eu procuro saber, fulano, vem cá, isso aqui é verdade? Isso aqui procede? Ah, é fake news. Ah, não é verdade. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma situação, eu fiquei horrorizado. Não, não sei se é fake news, não sei se é verdade, também não me cabe, não quero saber. Eu quero olhar para Jesus, eu quero continuar seguindo a Cristo, entendeu? É como a pastora aí falou. Muitos escândalos ainda vão começar a aparecer porque está na Bíblia, isso é bíblico, É, né? Mas os nossos olhos precisam estar voltados no Senhor é. todo o tempo. Todo o tempo. Ainda que tem muita gente aí que está ferida com a igreja, machucada com a igreja, mas eu canso de dizer: a igreja do Senhor não tem culpa de nada, a obra de Deus não tem culpa de nada, porque a igreja é santa, a igreja é pura, a obra de Deus é pura, sabe? É, O problema é o homem, o problema é o ser humano, o problema está, ó, na pessoa em si. É a pessoa que dá lugar mesmo, é a pessoa que faz tudo errado, é a pessoa que abre lacuna para o inimigo entrar e faz tudo errado, é a pessoa. Então tem muita gente isso. que é ferida com a obra de Deus, e tem gente, pastora, que já está tão escandalizado que chega até a dizer: eu quero contar com igreja nada, eu Vou ser jamais eu vou nada voltar para a dessa igreja igreja. para ser crente como fulano, para ver situações horrendas como eu vi em igreja tal, na vida de fulano de tal, aí fica machucado, ferido com a igreja. Mas eu digo para você que está nos assistindo aqui, você que está ferido com a igreja, machucado com a obra de Deus, eu digo para você, a igreja, a obra do Senhor não tem nada a ver com os escândalos, não tem nada a ver com essas pessoas que fazem tudo errado por aí. Essas pessoas, elas vão dar conta a Deus de tudo que elas estão fazendo. Porque É, elas estão brincando com vidas, com almas, com pessoas, elas estão brincando com sentimentos, elas estão brincando com a alma em si do ser humano. E para cada pessoa, pastora, que se afasta, para cada pessoa que vai para mais longe do Senhor, por causa desses é, escândalos, dessas coisas ruins, essas pessoas, elas hão de dar conta a Deus no dia do juízo. E eu não quero estar na pele dessas pessoas. A senhora quer estar na pele, pastora? Porque eu Deus não. me livre, Deus me livre. Porque quem faz os escândalos vai aguentar as consequências, né? Vai aguentar as consequências. Então, eu já passei por várias coisas na minha vida e eu sofri muito por decisões erradas que eu tomei. Então, antes de você errar, pense 10 vezes, 20 mil vezes antes de você errar. Porque a gente não pode, como a missionária está dizendo aí, é forte. A gente não pode escandalizar o evangelho. A gente não pode, né, ficar escandalizando o nome de Jesus. A gente não pode estar colocando, ser pedra de tropeço, né, no evangelho. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Ai daquele. Então a gente tem que ter todo cuidado, porque o mundo está cheio de iniquidade, o mundo está cheio de tantas coisas. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, a nossa santidade, a nossa vida espiritual, né? Louvado seja Deus, para que a gente também não seja. Então Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, né? Que venha, as coisas venham à tona, mas certo que não há nada que seja feito às escuras ou nas escuras que a luz não venha a revelar. É verdade. Né? Então, quem está na luz
Está no claro, tudo é revelado. Então, quem foi para o escuro, um dia a verdade vem à tona, um dia a gente passa a saber tudo, né? Porque o escândalo, ele tem um agente, né? O escândalo, ele tem um agente. E é através das notícias, né, ou dos noticiadores. Então, o escândalo, ele tem um agente. O agente do escândalo é aquelas pessoas que trazem as notícias, né? É os noticiadores dos escândalos. Então, a gente viu que Noé, ele trouxe escândalo para a casa dele, né? Noé tomou vinho, ficou nu. Né? Noé tomou vinho, ficou com tanta alegria, pastor, que ele ficou nu. Mas eu não quero atrapalhar a sua palavra, eu quero que você, né? Na verdade, eu nem vou pregar mais, porque Deus está permitindo aqui para nós que a pregação seja exatamente o que a gente está falando aqui. Você vê, irmão, Então vamos embarcar aí. Você vê o que é, como é que Deus faz. Às vezes a gente prepara uma coisa, preparamos uma mensagem, preparamos uma reflexão da parte de Deus, uma ministração, e na hora Deus muda tudo, e eu gosto quando Deus muda tudo. Eu gosto quando Deus muda todas as coisas. Eu quero que você digite aí no seu comentário. Eu gosto quando Deus muda tudo. Eu desafio você a comentar aí agora. Eu gosto quando Deus muda tudo. Então, pastor, a gente vê, né? Nós estamos nesse papo aqui, bora embarcar aí nessa palavra aí. Amém. Nós vimos que Noé, como eu posso dizer, Noé, ele trouxe escândalo para a casa dele quando ele deixou que os filhos dele expôs a nudez dele, né? A nudez do pai. Então, a gente está vendo aí os pecados, um escândalo terrível dos pecados, né? E pessoas que estavam misturadas com esses pecados, escandalizando o nome do evangelho, né? Então, no caso de Noé, os filhos de Noé foi punido porque eles expôs a nudez de Noé. Uhum. Eu quero dizer para você essa noite que tudo aquilo que está oculto e é revelado, que não é a hora de ser revelado, Deus traz uma punição. Deus faz tudo como Ele quer, porque Deus é poderoso, Ele é lindo, como Catiane está falando aí. Então, certamente, Satanás se delicia com a queda do Filho de Deus. Satanás, ele tem o maior prazer que uma pessoa seja escandalizada e ela caia. Ela deixa o evangelho. Quem tem o maior desejo disso é Satanás. Então, nós estamos vivendo a época dos escândalos, meu povo. E os escândalos estão saindo de dentro da igreja. Não saia da live que a gente vai orar daqui a pouco. O escândalo está saindo de dentro da igreja. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que o escândalo, ele tem um agente, ele tem um noticiador, que é o agente do escândalo. São aquelas pessoas que, quando sabem, em vez de ir orar para ver o que é que Deus fala, ela vai e lança na mídia. Faz o escândalo, né? São os chamados porta-vozes, né? O porta-voz. Ela, em vez de... Por exemplo, os casos que aconteceu aí. A pessoa deveria ter chamado o pastor para conversar e não lançar na mídia. Sim, porque os fracos na fé, pastor, eles pegam, começam a ouvir, né? E começa também porque os crentes também estão divulgando, mais de 50 canais falando da mesma coisa. Né? Então, fica passando... Tem pessoas que abrem até perfis no Instagram e às vezes coloca assim, fofoca santa, fofoca polêmica, vai criando meio mundo de perfil, vai lançando lá os escândalos. Pastor adulterou, fulano caiu com isso, e aí vai publicando, e aí os fracos na fé, as pessoas, né, que não têm uma base, que não têm um fundamento, pessoas que estão longe do Senhor, quando vê essas coisas, ficam corrompidas mais ainda, e elas não querem aproximação com Deus, justamente por onde proveio o escândalo.
Meu Deus Exatamente. do céu. E Meu Deus. Noé, a coisa ficou feia para Noé, porque foram os próprios filhos dele que expôs o escândalo. Os filhos de Noé expôs o que aconteceu com Noé para as pessoas saberem que Noé ficou nu, encheu de vinho, bebeu, né? E que ficou nu. Então, os filhos de Noé foram os próprios noticiadores do escândalo. Então, o escândalo ele tem um agente, ele tem um noticiador, ele tem pessoas que, em vez de orar, pior, pastor, que essas pessoas é os próprios crentes da igreja. Misericórdia, Jesus. Mas é verdade mesmo. É verdade. É Os a mais crentes, me perdoe aqui, vamos abrir aspas, mas tem crente que tem prazer em escandalizar. Ele tem prazer de ver a lágrima do irmão. Ele tem, em vez dele ir orar, pedir a Deus misericórdia, né, para aquele irmão não se sujar, não ir de novo para o espojadouro da lama, como diz lá em Pedro 2:20, que se mistura com uma porca e vai de novo para lá. Em vez dele ir orar, ele fica passando a notícia. Ei, você sabe o que aconteceu com fulano? Ei, olha! Ei, oh menina, eu tô aqui de cabeça quente, estou de boca aberta. Meu Deus do céu! Hoje em E dia não aí, precisa nem falar pessoalmente, porque a gente já tem as redes sociais para isso, né? As pessoas aproveitam os WhatsApps da vida, os directs do Instagram, e vai passando as conversas, repassando assuntos, e daqui a pouco já tem uma ruma, o Brasil todo, até pessoas do outro lado do Brasil já sabem. Meu Deus, isso é terrível demais. Isso é terrível demais. e hoje, com a tecnologia que nós temos, a vida da gente está do outro lado do mundo em questão de segundos. É, O mundo todo passa a saber o que aconteceu com a gente em questão de segundos. Não é 1 hora, 2 horas, não. É questão de 1 segundo. A vida da pessoa está toda exposta no mundo todo. Então, Deus manda assim, ó, que a gente tenha cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente vê. A gente deve ser cego, a gente deve ser mudo, a gente deve ser surdo para as coisas do diabo, porque quem tem mais interesse em que a pessoa caia, em ver a pessoa caída, é o diabo. é verdade. Né? O diabo ele tem prazer nisso. Então, na época, o diabo ele tinha prazer ele teve prazer de ver os próprios filhos de Noé, né, fazendo isso com Noé. Então, você está pensando que Deus não se entristece? Não, crente. Quando tu fala uma mentira, uma fofoca, quando tu fica ouvindo a vida dos outros, viu? Você acha que Deus fica satisfeito? Não. Deus não manda que a gente fique em silêncio, que a gente vá para a oração. Você viu uma coisa errada? Vá para o joelho, vá para a oração, não vá para o vizinho falar, não. Não ligue para o crente para comentar, não. É isso Não mesmo. ligue para seu melhor amigo para comentar, não. Não fale nada, vá para o joelho, vá orar, porque quem tem mais interesse de derrubar o crente é Xarabacandaramanai, é o diabo. Quem tem maior interesse de destruir a igreja, não digo nem o crente, é a igreja, é o diabo. Sabe? Porque Deus é limpo, Deus é santo. Agora o homem não, o homem é falho, o homem é pecador. Né? O homem gosta de expor o pecado cometido. Gosta de sujar, manchar. Aleluia. É lamentável, essas atitudes é ridícula. Como o irmão Everton está falando aí. Pastora, um irmão, alguns dias atrás, ele mandou mensagem para mim. Eu não sei, eu acho que ele deve estar aqui nos assistindo. Ele comentou comigo, porque ele na verdade é meu filho na fé, né? E a gente compartilha muitas coisas. E aí teve uma certa vez que ele comentou comigo assim, que uma certa pessoa ligou para ele. E é crente, pessoas crentes, pessoas que dizem ser de Deus. Aí falou assim para ele me contando, né? Esse pai, você não sabe o que foi que o fulano falou. A pessoa ligou para mim, me disse assim no telefone: eu tenho uma fofoca santa para contar para você.
E existe isso, fofoca santa? Eu fico assim me perguntando, meu Deus, até essa linguagem fofoca santa já prevalece no meio do povo de Deus. Fofoca santa, pastora, pelo amor de Deus. Olha Pelo o que amor de anda, olha o Deus! que anda nos lábios dos crentes. Olha o que Já anda nos pensou? lábios daqueles que dizem servir a Deus. Fofoca santa. Quer dizer que agora a fofoca, até fofoca também, ela é santa. Gente, pelo Meu amor de Deus do Deus, céu, pelo amor temos de que abrir Deus, os o que é nossos isso? olhos, temos que tomar cuidado, precisamos vigiar, precisamos, sabe, fechar as lacunas, as brechas que dá acesso para o Meu diabo Deus entrar do na vida. céu. Em Mateus capítulo 24, versículo de número Versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim, ó, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, É, trairão e odiarão uns aos outros. Olha só que coisa séria. E esses dias, quando a palavra de Deus está dizendo aqui, naqueles dias, naquele tempo, é o tempo de agora. Nós já estamos vivendo esse tempo, gente. Já estamos vivendo esse momento. É como o irmão Everton está dizendo aí, sede imitadores de Cristo e não do mundo. Meu Deus, isso é a mais pura verdade. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Sede meus eita Jesus. imitadores, assim como eu sou de Cristo. Crente, quem é que você tem imitado, crente? A quem é que você está imitando? O que que você anda reproduzindo? Se você Isso. reproduz, deixa eu dizer para você uma coisa: se você anda reproduzindo aquilo que não é de Deus, isso é preocupante. Isso deve ser motivo de preocupar a sua salvação. Você não se preocupa com isso, não? Você não se preocupa com a sua vida eterna. Você não se preocupa com a eternidade. Você não se preocupa que se você perder a eternidade hoje, amanhã você não vai ter como resgatar de novo. Amanhã não vai ter como você voltar atrás para se arrepender, para pedir perdão. Não vai dar tempo. Você não Não se vai. preocupa com isso, não? Abre os olhos, esteja atento em nome de Jesus. É É o tempo da isso. igreja acordar, é o tempo da igreja despertar, é o tempo da igreja se voltar para Deus, é o tempo da igreja se render mais ao Senhor. Sabe, assim como o ourives, pastora, o ourives, quando ele vai limpar a barra do ouro, a temperatura daquele fogo, ela, É ela, alta. ela é certa, ela tem a temperatura exata, certa para derreter o ouro, e ele tem como objetivo de tirar todas as impurezas do ouro que há no ouro. Tudo que é sujo ali naquele momento é derretido. Da mesma forma, quando o crente é imergido aqui nessa palavra, na palavra de Deus, quando o crente ele mergulha nessa palavra, ele se incendeia por essa palavra, o que é impuro passa a ser derretido e a pessoa passa a não querer conta com o que Deixa ela é mandar. errado, passa a não querer conta com o que é destrutivo, o que é pecado. Meu Deus, Meu como Deus é Deus, lindo, como aleluia. Deus é poderoso. A gente não marcou nada para falar sobre esse assunto hoje, não tinha essa É, palavra para dar, mas olha como Deus ele faz, como Deus ele tem o poder, pastor, de alinhar um assunto com o outro, como Deus ele tem o poder de ligar, né? Como a gente está conectado, a senhora está de vermelho, eu estou de preto. até parece que a gente é Vitória. Meu Deus, a coisa é tão séria. A coisa é muito séria. A gente dá risada assim para descontrair um pouco a live, mas a coisa é muito séria. Pode É dar até continuidade mesmo, aí. até mesmo porque a pessoa que pecou, ela já está sobre o juízo, né? O diabo, quem tem mais interesse de ver a pessoa caída é o diabo. Eu quero te dizer nessa noite, quem tem mais interesse de ver tua vida caída é o diabo, porque o diabo ele quer apagar sua luz. Ele não quer saber, o diabo não quer saber se você tem uma conta recheada de dinheiro no banco. Ele não quer saber se você tem bens, propriedade, se você tem uma casa, se você comeu hoje, se você bebeu, ele não está nem aí, ó. Mas você tem uma coisa que ele quer tomar de você. Você tem algo que Deus te deu.
na sua vida que ele quer tirar é a tua luz, ele quer apagar a tua luz. E essa luz, quem te habita é Jesus. E o diabo, ele quer apagar a tua luz. Então você tem que vigiar muito no que você fala, no que você veste, no que você come, com quem você anda, nos ambientes que você está. Aleluia! Porque tem alguém que fica te vigiando o tempo todo para pegar você numa falha assim, ó, e derrubar você. Então, a pessoa que pecou, ela já está sobre o juízo. E aí fica os fofoqueiros, e não se importa, pastor, com a dor da família, com a dor da mulher, com a dor dos filhos. É verdade. Sabe, gente? Então, a gente vê isso na vida de Saul e Jonatas, né? Quando Jonatas e Saul caiu no campo de batalha, e Davi sabe que eles morreram, né? Então, a gente sabe que Saul era inimigo de Davi. Saul planejou a morte de Davi várias vezes, por causa da inveja, por causa da unção de rei, que Davi já tinha sido constituído por Deus, rei de Israel. Então, a gente sabe da luta de Saul para não sair do trono, né? E ali, Saul, pelas decisões erradas, que não era o que Deus queria para ele, ele cai num campo de batalha, morre ele, morre Jonatas, um grande amigo de Davi. E a palavra de Deus diz, aleluia, que Davi, ele não foi cantar tamborim, ó, pastor. Davi não foi bater tamborim, Davi não foi fofocar. Porque tem gente assim, ó, batendo tamborim, quando vê você por baixo, caído, humilhado, decepcionado, frustrado. Aí tem gente que fica, eita, e bate o tamborim porque viu a sua derrota. É verdade, é isso mesmo. Davi não foi fazer isso, não. Quando Davi viu Jonatas morto, o amigo dele, e Saul, Davi, ó, não foi tocar tamborim porque Saul era inimigo dele, não. Davi foi chorar. Davi levantou uma oração, uma lamentação. E Davi declarou o tempo que Davi ali, né, viu aquela situação. Davi exclamou algo poderoso que está na Bíblia. Davi disse, a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os altos. Como caíram seus valentes. Não, aleluia, não noticieis em Gate. Davi pediu que não falasse. Né? Não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Foi isso que Davi fez. Não deixou que a notícia passasse da morte de Saul, porque ele não queria que os filisteus, ó, tocassem o tamborim, o pandeiro. Eita, xarabacandaramanai! Nessa noite, Deus está dizendo aqui, não toque pandeiro com a derrota do seu irmão. Meu Deus, meu Deus. Ei, cantarabalabachuriandaramanai. Nós devíamos, sabe o que, povo de Deus, essa noite aqui? Nós devíamos era chorar e lamentar quando um dos valentes do reino cai. É verdade. É. Viu? Quando um pastor cai, quando um levita cai, quando uma pastora cai, nós não devemos, tocar o tamborim, igreja. Nós devemos, aleluia, lamentar. É chorar, é prantear, para que aquelas vidas sejam restauradas. Então, eu pergunto para vocês aqui essa noite, que benefício pode haver, aleluia, né, na queda de um filho de Deus, pastor? Que benefício pode haver? Meu Deus, meu Deus. O próprio Jesus na sua lista, lá no livro de Mateus, capítulo 5, Jesus ele vai falar a respeito das bem-aventuranças. E uma dessas bem-aventuranças, ele diz assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Porque eles alcançarão misericórdia. Assim diz o Senhor. Quer dizer, quando você
tem misericórdia de quem caiu. E isso não faz você, como é que eu posso dizer? Isso não faz você concordar com o que aconteceu ou com o que ele fez. Preste atenção nisso. Isso não faz de você aquele que concorda quando você é misericordioso. Não, 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 não. Quando você é misericordioso, misericórdia tem a ver com perdão, tem a ver com compaixão, sabe? E quando você é misericordioso com quem caiu, com quem tropeçou, a palavra de Deus diz que você também vai ser alcançado com a misericórdia de Deus. Significa que você está estendendo a mão para quem caiu a se levantar. Não é você concordar. Ser misericordioso não é concordar. Ouça-me, em nome de Jesus. Ouça-me, entenda, compreenda com a espiritualidade isso aqui. Ouça-me. Ser misericordioso não tem nada a ver com concordar com quem caiu ou que o outro fez. Com o pecado. Então, é necessário que você entenda o seguinte: eu como igreja, você como igreja, nós precisamos cumprir com a nossa missão. A gente sabe, pastora, que é difícil quando alguém cai para se levantar, dá trabalho de novo. Porque 7 vezes mais difícil. Imagine para você reconquistar a unção que você tinha. Você reconquistar a confiança de novo. Você reconquistar, sabe, a motivação de novo. Dá trabalho. Mas isso não significa dizer que é impossível ou que você agora vai passar, sabe, a olhar para o outro com um olhar torto, que porque é uma pessoa que caiu, que tropeçou, então não quero conta, não faça isso. Porque a medida, olha, meu Deus do céu, Deus está falando aqui com a gente. Jesus, xaramanai, Jesus diz assim, irmãos, eu estou me arrepiando todo aqui por causa da unção de Deus, isso é forte. A palavra de Jesus diz assim, ó, à medida que você medir, você vai ser medido também. Então, toma bastante cuidado com isso. Toma bastante cuidado com isso. Porque eu penso assim, pastora, eu acho que a senhora também vai concordar comigo. Da mesma forma que quando a gente peca por acidente, é claro, por acidente, quando a gente erra, quando a gente tropeça, a gente, na mesma da hora, a gente depende de quê? Do perdão de Deus, não é isso? E a gente pede o que ao Senhor logo de imediato? Deus, me perdoe. Senhor, tem misericórdia de mim. Na hora a gente lembra disso. Então, automaticamente, compreenda a grosso modo. Quando você pede perdão ao Senhor e você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, irmãos, isso não difere quando você tem misericórdia do outro, quando você perdoa o outro, quando você abraça o outro, quando você acolhe o outro, quando você chama o outro para uma conversa, quando você chama o outro para olhar olho no olho e ouvir, ouvir o que o outro tem a dizer, ouvir o desabafo do outro, fulano, o que aconteceu? Chore aqui diante dos meus braços, fale, eu estou aqui para te ouvir. Meu Deus, esse é o papel da igreja, pastora. Esse é o nosso papel como membros do corpo de Cristo. Agora é claro que a gente não vai passar a mão na cabeça. A gente não vai alisar a cabeça. Não é porque a gente está abraçando, acolhendo, tendo misericórdia, que a gente não vai deixar de dar a repreensão devida na palavra. Isso. Porque, pastora, a palavra de Deus, nós somos, a senhora é conhecedora da palavra, eu sou conhecedora da palavra. Né? A senhora tem um curso aí de teologia, né, do Rema. A senhora tem um grau assim de conhecimento muito mais a mais do que eu, mas tratando-se aqui do evangelho puro, né, a gente não, além de não passar a mão na cabeça, a gente não vai deixar de exortar. A gente não vai deixar
de disciplinar, exatamente, de disciplinar, porque, meu Deus, no início dessa live a gente começou a falar disso. Isso preocupa a igreja do Senhor na terra, porque quando Jesus voltar, Jesus ele não vai ficar nessa de escolher quem foi a igreja melhor, quem foi a igreja que fez, quem foi a igreja que... Não, queridos, não, não. Nós somos a noiva de Cristo e o Jesus ele vem recolher uma igreja no coletivo. No coletivo. A salvação é individual, mas ele vem buscar uma igreja no coletivo. No coletivo. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós fomos chamados por Deus, pastora, para apaziguar a tempestade e não para causar tempestade. Olha só que coisa forte. A senhora estava falando aí a respeito do tamborim, de gente, de neguinho que fica tocando tamborim, né? Porque e fica na maior gargalhada, às vezes porque o outro fez, e às vezes fica apontando, eu não disse, olha aí, eu não falei. Não, querido, não, esse não é o nosso papel. Nós não fomos chamados para ser manifestadores de polêmicas. Está amarrado isso em nome de Jesus. Nós não somos chamados por Deus para sermos publicadores, sabe, de polêmicas, de ser polemista. A gente foi chamado para isso não, irmãos. A gente foi chamado para publicar o evangelho, a palavra, para ajudar, para sermos misericordiosos. Meu Deus do céu. É isso que a gente tem que fazer. Aleluia. Pode falar. Pode falar. E aí, a gente deveria estar reclamando ao Senhor, né? Porque alguém caiu numa desgraça, alguém caiu numa tamanha desgraça, e às vezes essa pessoa que caiu, pastor, ela não tem ainda a consciência que ela caiu, então ela fica até dando risada. Eu vi aí áudios de risada do próprio pecador, né? É verdade. Então, eu fico triste em ver explicitamente divulgadores dos pecados alheios. Sabe? Porque tem gente que divulga os pecados alheios. Tem gente que empreende tempo, pastor. É um tempo precioso para descobrir e expor os erros das pessoas. Né? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o próprio Satanás e o mundo incrédulo. É verdade. É isso mesmo. O mundo incrédulo é que ganha. Se os escândalos virão à tona, de qualquer jeito, quem ganha é o diabo e o mundo incrédulo. E que o diabo fica julgando. E o diabo fica aplaudindo. Então, que o Senhor nos livre dos escândalos. Mas que também me livre de expor os escândalos ao mundo, cujo príncipe é o diabo. Então, a gente vê que enquanto alguns de nós estamos chorando pelo pecado alheio, lamentando como Davi, o próprio pecador está sorrindo, ele não teve consciência ainda, ou às vezes é o nervoso que ele está por causa do pecado que cometeu. Então, tá com os nervos à flor da pele, não sabe o que fazer, começa a rir, depois cai no convencimento de que ele precisa de metanoia, ele precisa de arrependimento, porque arrependimento lá no profundo da palavra hebraica é metanoia. Isso mesmo. Xaramanai, o mundo está precisando de metanoia. A igreja está precisando de metanoia, de arrependimento. A igreja está precisando queimar a língua como a brasa do céu. Pedir a Deus para que venha uma brasa do céu. Aquela brasa que queimou a língua de Isaías. Aquela brasa está precisando descer para queimar a língua de crente, de fuxiqueiro, de fofoqueiro, de mentiroso, de enganador. O Espírito de Deus está aqui nessa noite chamando para arrependimento. E eu oro a Deus para que uma brasa viva ela desça do altar nesses dias na igreja e queime a língua do fofoqueiro, do mentiroso, do enganador. Em nome de Jesus. Como queimou a língua de Isaías.
Quando queimou a língua de Isaías, ele disse: eita! Eis que uma brasa queimou os meus lábios, purificou meus lábios. Jesus. Porque eu era Cantaramanai, um homem de impuros lábios. E quando a brasa me queimou, meus lábios mudaram. Minha palavra mudou. Meu vocabulário mudou. Xarabacantaramanai. Deixa a brasa de Deus queimar tua língua. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, queima minha língua a cada dia com a brasa viva do teu altar. Aleluia. Senhor, me queima com a brasa viva do teu altar, Senhor. Esse é o tempo da gente pedir a Deus para que Deus nos livre dos escândalos, para a gente não ser exposto ao escândalo no mundo cujo príncipe é o diabo. Para a gente não ser pedra de tropeço, porque o diabo, pastor Adson, ele está cheio de munição nesse tempo. Sim, demais. Ele tem muita munição para tirar contra o povo de Deus. Mas não é necessário que eu e que você forneça essa munição para o diabo. Porque aqueles que se alegram com a queda e a exposição dos filhos de Deus são os adoradores do diabo. São os satanistas. São aqueles que estão preparados para querer derrubar a igreja. Mas saiba de uma coisa, está escrito: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha casa. Ei, xarabacantaramanai. O diabo não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Ei, cantaramanai, decove arabachuri andarai. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É tempo do óleo descer. É tempo de santidade. É tempo de purificação. Xarabacantaramanai. Quando a brasa tocou a boca de Isaías, ele disse: eita, eu estou sentindo que meus lábios impuros se tornaram puros e limpos. Meu Deus. Eita, meu Deus. A gente tem que fazer assim, ó, porque tem gente que só faz assim, apontar com o dedo, mas o dedo tem que ir e tem que voltar para nós. A gente tem que apontar e o dedo voltar para nós. Tira a trave do teu olho, querido, querida, amada e amada. Aleluia. Então, se a gente não pode ganhar a pessoa, porque muita gente espalha o escândalo, espalha aquilo que lhe serve, aquilo que lhe agrada. Aleluia. Se você não pode ganhar de volta aquele valente que caiu, não termine de destruir. Aleluia. Nem desgrace toda a família de Deus. Não desgrace a igreja, o nome de Jesus. O testemunho do evangelho. Pare de divulgar fofoca, intriga, disse-me disse. Pare de falar mal de pastor, de obreiro. Pare de falar mal de crente. Isso. Ei, cantaramanaba, xuriandaramanai. Estão dizendo aí que te ama, olha. Aleluia. É o pastor Vanderlei. Pastora Meire. Antes a gente deve tratar. A gente deve tratar com temor e tremor, de corrigir e nos exortar em amor. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganha. Mateus 18:15. E é assim que Jesus ensina a tratar os irmãos que pecaram. É assim que Jesus nos ensina a tratar aqueles que pecam. Caso teu irmão resista à exaltação, a Bíblia diz para que ele venha se arrepender e deixe o pecado. A Bíblia diz lá em Mateus 18:16, toma contigo uma ou duas pessoas, irmãos na fé, e vai lá, vai buscar convencer esse mal, essa pessoa desse mal, dessa necessidade de conserto com o Senhor. É assim que a Bíblia diz, vai, pega teu irmão e vai com ele, mas não espalhe a vida alheia, não espalhe o pecado de pastor, de igreja, de ninguém. Eita, meu Deus, aleluia. E caso esse irmão não te ouça,
aí o caso deve ser levado para a igreja, Mateus 18, 17. É assim que a Bíblia manda. E a gente não deve desconsiderar a exortação do Senhor, amados, quanto a essa questão. Porque a Bíblia diz em Lucas 16, Lucas 6, 41, 42. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente. Porque para tirar o argueiro que está no teu olho, do teu irmão, nós precisamos tirar a trave que está no nosso primeiro. Olha o problema aí, né? Verdade. Então, como Davi, nós devemos ser como Davi, né? Nós não devemos noticiar ao mundo nem aos filhos da perdição. Se eles não estão sabendo, por nossa boca não vai saber, né, pastor? É verdade. Que não sejamos, irmãos, mensageiros das más notícias, dos pecados alheios. Lembremos-nos das palavras do Senhor quando ele disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A paz, meu querido, louvado seja Deus. É assim que Jesus diz aí. Não sejamos, né, pastor, como o fariseu. Isso, é Quando verdade. advertidos, os fariseus foram advertidos pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse assim, ó, ai de vós, pois porque tendes negligenciado os preceitos mais importantes, né? Que é a justiça, a misericórdia e a fé. E é isso que a igreja e muitos dos crentes têm negligenciado. Né? A justiça, a misericórdia e a fé. A gente vê muita gente negligenciando isso. E a Bíblia diz que nós devemos atentar para as palavras de Pedro, quando ele escreveu na inspiração do Espírito Santo, ele disse, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, diz aqui na Bíblia, e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É o inverso de expõe, né? É verdade. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a Bíblia está dizendo para a gente a fazer como ela manda e não como as coisas estão acontecendo aí. Ai de quem por quem vem os escândalos. Ai do fofoqueiro, do mentiroso. Essa semana saiu a notícia aí que as vacinas, tem alguns lotes de vacina que está vencida. Aí o povo se desesperou, ficou no desespero, com medo, porque quem tomou a vacina vencida não está imunizado. E aí foi uma confusão terrível. Mas vocês acham que a Anvisa, o Ministério da Saúde, ia deixar passar a vacina, Adson, vencida? Com o critério que tá essas vacinas aí. Sim. Então, eu pedi na minha live para que os fakes acabem. Não brinquem com o povo, porque o povo já está machucado. O povo já está cheio de medo. O povo já está assim, tão sofrido, né, pastor? E ainda tem os fakes. Ainda tem que suportar aqueles que brincam com a vacina, que brinca com a saúde, com a vida das pessoas. E aí eu disse na live, Valdiza Rocha estava na live, e eu disse, Deus vai cobrar de você se você continuar brincando, inventando, mentindo com o nome das pessoas que estão interessadas em salvar o mundo, em salvar vidas. Porque a vacina salva vidas. Nós estamos vendo aí hoje, teve um jogo, Itália e Espanha, pela Eurocopa, né? Eu vi alguma parte assim.
E o estádio, pastor, estava repleto de pessoas, todo mundo sem máscara. Meu Deus. Todo mundo vacinado já. Nós ainda no Brasil não chegamos a isso, mas nós vamos. A Igreja de Cristo vai voltar a cultuar de novo. Olha, John aí, meu querido, saudades. John Santiago. Nós vamos voltar a cultuar de novo juntos, vamos pular e orar juntos de novo. Aleluia! Glória a Deus, Glória eu a creio. Deus. Porque o mundo, os países mais desenvolvidos já estão todos juntos no estádio vendo o jogo. E eu declaro que as fofocas, as mentiras, as intrigas, as línguas vai cair por terra. Porque nesse novo tempo, uma brasa viva do céu vai descer e vai queimar sua língua. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou aqui tentando procurar, mas eu não achei, mas deixa para uma outra oportunidade. É uma passagem que fala a respeito, não sei se foi uma visão que Deus deu a Zacarias ou foi a Ezequiel, a respeito do templo, né? Que ele entrava no templo e Deus mostrava a ele animais, né? Ídolos cravados nas paredes dos templos. E o Senhor mandou que arrancasse aquelas coisas ali, porque estava corrompendo o templo do Senhor. Aquilo ali era pecado, era o que era sujo, né? Deus mandou arrancar. Aí eu estou procurando aqui para poder encaixar, mas eu não estou encontrando. Mas a próxima oportunidade eu vou separar essa passagem direitinho para a gente citar aqui. Foi Ezequiel, não foi, Val? Eu estou procurando aqui, porque minha Bíblia é de uma outra versão. Eu estou com minha outra Bíblia, na verdade, ela está toda marcada. Então é essa que eu estou anotando. Eu não lembro qual foi. E essa Bíblia que eu estou aqui, a versão NVI é nova. Aí, às vezes, algumas palavras são diferentes. Mas. Para quem chegou agora, pastor, a gente está falando em Mateus 18, verso 7, viu? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18, verso 7. Amém. Então, gente, vamos procurar como igreja. Paz, meu pastor João. O Senhor é homem de Deus, meu pastor. Entendeu, gente? Vamos procurar tomar atento na nossa vida. Vamos procurar nos alinhar mais com Deus. Nós estamos precisando, sabe, descer à casa do oleiro. A palavra concreta que eu quero finalizar aqui é essa aí. Nós, como igreja, precisamos descer à casa do oleiro e permitir que o Senhor venha quebrar a nossa vida. Permitir que essa brasa viva de fogo, né, que vem da parte do Senhor, venha queimar a nossa língua, venha desmanchar e derreter tudo aquilo que não provém de Deus. Porque quando o Senhor Jesus voltar para resgatar, para buscar a sua igreja, precisamos estar irrepreensíveis, precisamos estar em santidade, precisamos estar puros, precisamos abominar. Sabe, uma das coisas, pastora, que a gente precisa também, eu acho também um ponto importante para que a gente finalize aqui essa palavra. Eu tenho certeza, porque quem acha não tem certeza de nada, então eu tenho certeza que todo crente, não vou falar crente, o termo crente não, porque crente até o diabo é. Eu vou falar a grosso modo. Toda a igreja de Cristo, ela precisa aprender a se posicionar e denunciar o pecado, denunciar tudo que não vem de Deus. Se eu fosse aqui nessa noite listar essas coisas, a gente faria a gente ficaria aqui falando só de pecado, só de coisa errada, só de escândalo, e esse não é o objetivo da igreja. Esse não é o nosso alvo. Mas eu quero que você compreenda nessa noite. Deus te chamou para que você, como igreja, se posicione todo o tempo para denunciar
denunciar o pecado. E nessa denúncia, você venha ter misericórdia de quem caiu. Você venha ter misericórdia de quem tropeçou. Não aumentar o nível da situação, não tornar a situação mais grave do que ela já é, a fim de que outras pessoas, os fracos na fé, venham ficar mais ainda feridos e machucados com o Evangelho. Não, não foi para isso que Deus nos chamou. E todo aquele que nessa noite está sendo convocados por Deus para viver nesse posicionamento e não se posicionar, Deus vai cobrar de você. Preste atenção nisso. Deus vai cobrar de você. Então tenha atenção. A palavra de Deus diz assim, ó, fuja da aparência do mal. Lembra, pastora, Deus me trouxe aqui a memória. Às vezes a gente quer encerrar, mas Deus vai colocando no nosso coração palavras que se a gente deixar, a gente não para de falar. Deus me trouxe aqui a memória agora, quando eu falei a respeito do fugir, Deus me trouxe aqui agora a vida de José do Egito. Ai. José do Egito, ele foi um dos homens da Bíblia que ele fugiu. Fugiu de quê? Daquilo que estava atraindo ele a pecar. Daquilo que estava atraindo ele a machucar o coração de Deus. E que talvez, se ele desse vazão àquela situação, imagine como outras pessoas que estavam sob ali o governo, né, daquela autoridade, imagine o escândalo que ia estourar. Pronto. Misericórdia. José se deitou com a mulher de Potifar. Eita, já pensou? Imagine o zum, imagine a fofocaria, imagine os comentários. José, imagine o homem de Deus, o tamborim, sim, o homem de Deus, o conhecedor da palavra e tal. Mas uma coisa a gente aprende com José do Egito. José fugiu. Fuja, querido. Coloca aí no comentário, hashtag fuja. Coloca aí no comentário, hashtag fuja. Fuja da aparência do mal. Fuja. Isso. Te atrai. Porque assim, pastor, a bomba já está explodindo. E aí você puxa mais um gatilho, vai pegar fogo em tudo. As pessoas já estão feridas, as pessoas já estão descrentes no Evangelho, as pessoas já estão machucadas, e ainda você ainda tocar trombeta, você ainda tocar tamborim. Imagine. Então fuja, querido, foge daí. Foge da fofoca, porque a fofoca não é o teu lugar, homem de Deus. Mulher de Deus, a fofoca não é o teu lugar. Fuja! Foge daí. Foge, ó, das redes sociais, que você fica aí no seu celular o tempo todo. As pessoas não te vê, não, mas Deus te vê, viu? Deus te vê. Quando você fica copiando e colando pecado dos outros, pecado alheio, e fica compartilhando, fofocando, falando mal. Ei, toma conta da sua vida, pelo amor de Deus, cuida de sua vida, vai cuidar da sua vida espiritual, não importa se fulano caiu, se fulano errou, se fulano tropeçou, Deus te chamou, foi para você reacender a chama de quem apagou. Aleluia! Não apague de vez. Não apague de vez a chama de quem apagou. Você foi chamado por Deus para incendiar e não para apagar de vez a chama, de maneira nenhuma. Então foge, viu, meu irmão? Deus está falando com você hoje, Deus está falando comigo também, Deus está falando com o pastor Eldene, Deus está falando aqui hoje de uma forma que a gente não programou o que íamos pregar. Eu simplesmente aqui, ó, fez fluir o negócio. E eu gosto disso. Que Deus vem, Deus muda, tudo aqui está de uma forma natural e Deus vai agindo nesse momento. Então eu quero concluir aqui a minha palavra, pastor, e passar a palavra para a senhora. E quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas que nos assistem aqui,
que nos acompanham essa palavra, que recebem essa palavra, cada pessoa que separou, né, um pouquinho do seu tempo, né, e ficou aqui nessa live até agora. Isso é gratificante, né? E eu peço a você que você compartilhe essa live. Essa live vai ficar salva no perfil da pastora. Compartilhe essa live com quem precisa ouvir, tá bom? E agradeço aí as pessoas que estão aqui, o pastor Vanderlei, pastora Meire, pastor John, a todos os irmãos que nos acompanham. E Deus abençoe, guarde essa palavra no coração, tá bom? E lembrando, quando vier a tentação, cá para nós aqui, quando vier a tentação de você abrir a boquinha, a boquinha que gosta de ficar falando de tudo, quando vier a tentação, sabe o que é que você tem que fazer? Leia a palavra. Pede para Jesus colocar a brasa na tua língua e você vai evitar. Você vai evitar. Você vai fazer, vai fazer o bem para si próprio. Fica na tua. Vai orar que é melhor. Tá bom, pastora? Fica com a senhora a palavra. O negócio o problema veio, o pecado vem, a língua está esquentando para querer falar. Aí você diz, brasa de fogo do altar de Deus, queime minha língua agora. Eita, Jesus! Brasa que queimou Isaías, queime minha língua agora. Eu tenho certeza que tudo na sua vida vai mudar. Eu quero ainda terminar, a gente vai orar, dizendo que a palavra escândalo, ela vem do grego, né? A palavra grega que significa escandalizo, né? Ou significa conduzir alguém a tropeçar, a servir de motivo para levar alguém a pecar e a apostatar da fé. Então, os escândalos que está aí, está acontecendo, o diabo está, o mundo incrédulo, o diabo está usando as pessoas, trazendo os escândalos para fazer com que crentes fracos se apostatem da fé e para fazer com que aqueles que vierem agregar as ovelhas de Cristo, aqueles que têm desejo de aceitar Jesus, não queiram saber da igreja nem de nada, né? Por causa dos falsos testemunhos, dos pecados ocultos que estão assim, dentro das igrejas, né? Ei, xarabacandarai, pode esconder do pastor, pode esconder do irmão, da irmã, do marido, da mulher, mas de Deus ninguém se esconde. Eita, Jesus, aleluia. Ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver, tudo Deus vê. Se debaixo das águas procurar se esconder, não adianta nada, porque tudo Deus vê. Deus está vendo como chamas de fogo o que andas fazendo, escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. Ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver, tudo Deus vê. Se debaixo das águas procurar te esconder, seu olhar como tocha está sempre a te ver. Aleluia! Rabacantaramanai. Pai, nós estamos aqui essa noite, Pai, porque nós cremos o teu poder, nós cremos que tu é um Deus santo, um Deus poderoso, nós cremos que o Senhor é um Deus de conserto, nós cremos que o Senhor é um Deus que não faz reparo, não. O Senhor conserta, o Senhor não tapa buraco, não, Deus. O Senhor conserta, porque o Senhor é o dono da metanoia, o Senhor é o dono do arrependimento, o Senhor é o dono da transformação, o Senhor é o dono da pureza, da santidade, Pai. E nós, nessa noite,
Nós levantamos a bandeira da santidade. Nós declaramos, Pai, santidade ao Senhor nessa live, Maná do Céu. Nós declaramos aqui no Maná de hoje, santidade ao Senhor, povo de Deus. Santidade ao Senhor, igreja. Santidade ao Senhor para a gente derrotar o diabo. Resistência ao diabo. Resistência ao pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Igreja do Senhor, desperta, povo de Deus. Pisa na cabeça do diabo. Não seja um martelo, prego, mas seja o martelo que esmiuça a penha. A palavra é martelo que esmiuça a penha. A palavra, ela transforma, ela corrige. Pai, nessa noite, Deus, nós levantamos a bandeira da santidade. Nós declaramos a queda do pecado, a queda das coisas ocultas que se faz escondidos. As coisas que estão escondidas, Pai, que se fazem lá, ore cantaramanai, em horários que a igreja não vê, que o pastor não vê, mas que o pastor dos pastores está com o olho como uma tocha de fogo. A Bíblia diz que os teus olhos é olhos de fogo, Senhor. Os teus olhos é uma tocha de fogo. Os teus olhos penetram no profundo, no oculto, rabacantaramanai. Quando a gente vê, Senhor, na televisão, aqueles olhos de raio-x do super-homem, o diabo ali, ele quis trazer que os olhos do Senhor é aquele raio-x, é aquele fogo que sai do olho do super-homem. O diabo quis pegar, Senhor, essa palavra para fazer um filme, para trazer a existência de que os teus olhos verem tudo, de que os teus olhos é capaz de penetrar no mais profundo. Ei, xarabacantaramanai. Ô Senhor, nessa noite, queima os pecados, queima as línguas, queima nessa noite todo o engano, queima nessa noite, Senhor, tudo aquilo, toda mentira. Queima os pecados escondidos, Senhor. Ribalabaxere cantarai. Pecados, Pai, que são feitos às caladas da noite, que ninguém vê, que ninguém está lá para presenciar. Oh, Senhor, mas o Senhor vê tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor tem contemplado os maus e os bons. E o Senhor diz que quando o homem comeu do fruto, o homem passou a conhecer o mal. E eu tenho visto que o homem tem conhecido o mal. O homem tem sido mal. Xarabacantarai. Por causa que essa palavra se cumpre. No dia que comeres do fruto, vocês saberão o mal e o bem. E o homem, aleluia, ele conheceu o mal. E ele sabe qual é o mal. Ele sabe como é o mal, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, purifica a tua igreja. Não deixa que o povo, Senhor, não queira ir para o teu caminho por causa dessas vidas porcas, por causa desses pecados miseráveis ocultos, por causa, Senhor, da divulgação dos pecados alheios, por causa dos escândalos que está na mídia, por causa dos escândalos, Senhor, que estão fazendo parte desse novo tempo. É uma nova arma que o diabo está usando para deturpar o evangelho, para deturpar a tua palavra, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa. Nós nos levantamos essa noite para declarar santidade ao Senhor. Nós levantamos essa noite na live Maná do Céu a bandeira de uma vida santa, a bandeira de uma vida no Espírito, a bandeira de uma vida no poder do Espírito. E declaramos que a carne para nada presta, a carne para nada aproveita. Meu Senhor e meu Deus, essa noite, santifica todos quanto entraram nessa live, me santifique mais o pastor Adson, abre os nossos olhos, nos ajuda a vigiar contra a carne, o mundo e o diabo. Xarabacantaramanai, porque o diabo não está nem aí para nós, ele quer apagar a nossa luz, e a nossa luz ele não vai apagar. Por isso estendemos hoje a bandeira, aleluia, da santidade ao Senhor, e declaramos uma igreja renovada, uma igreja triunfante, porque esse é o papel da igreja,
ser triunfante na terra. Mas a igreja não veio para a terra para ser frustrada, derrotada, pisada e humilhada. A igreja é a igreja triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Aleluia. Por isso nós declaramos, Senhor, o fim. As máscaras caiam, tudo que tem que cair, caia, Senhor, para que o povo veja que há poder no teu nome, que há poder, Jesus, na tua palavra. Espírito Santo de Deus nos guarda. Abençoe todos quantos vieram nessa live nessa noite. Enche cada um da tua unção, do teu poder. Aleluia. E que as nossas vestes em todo o tempo sejam alvas. E que o óleo de Deus nunca falte na nossa cabeça. Meu Deus, nos guarda de pecar contra ti. Nos esconde na sombra do Altíssimo, Senhor. Nos ensina a vigiar. Porque o diabo ele vem como um sapatinho de lã na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar. Principalmente quem ainda não casou, que está esperando do Senhor. Ele vem com aqueles enviados do inferno, mas há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. A nossa arma, Senhor, é a resistência, porque a tua palavra diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Pai, nós oramos e abençoamos todos quantos estão aqui, abençoamos a vida do pastor Adson, que ainda é um jovem, é muito jovem ainda, Senhor, que o pastor Adson possa viver todos os dias da sua vida, os seus dias, que ele vive em santidade, ele vive em novidade de vida, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as mulheres que estão aqui, Senhor, elas vivam em novidade de vida, até o dia que o Senhor voltar e nos levar para Ele. Nos guarde do maligno, nos guarda a nossa língua, guarda os nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor, o nosso corpo e a nossa alma, livre-nos de todo o mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós oramos aqui, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, obrigado, gente, obrigado a todos que vieram, obrigado, pastor Adson, que Deus te recompense, viu? Trazer você outra vez aqui no Maná, para a gente debater, né? E convidar vocês também para sexta-feira o Maná. Provavelmente nós vamos estar aqui com a nossa irmã Vânia Passos, né? Lá da nossa igreja Galileia. Ela vai estar aqui dando uma palavra, porque a semana passada não deu certo, né? Devido ao celular dela não estava configurado. Então, sexta-feira, se Deus permitir, se Deus quiser, nós vamos trazer a nossa irmã Vânia aqui para dar a palavra em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Deus dê uma ótima noite de sono para vocês e fiquem na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, pastor. Obrigado, viu, meu amigo? Deus te abençoe. Tamo junto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, obrigada a todos que vieram, essas mulheres de Deus aí, a Vânia, a Valdiza Rocha, Mato Grosso, que Deus abençoe a cidade do Mato Grosso, aleluia, doutora Valnice, o irmão Antônio Ferreira, aleluia, nossa irmã Rebeca Silva, glória a Deus, a nossa irmã Evonildes Vieira, que não perde a live em Maná, glória seja dada no nome do Senhor, obrigada a todos, viu? A nossa irmã Fábia Neide, aleluia, glória a Deus. A nossa missionária Catiane Emília também, que estava aqui. Nosso irmão Paulo Jorge, aleluia. Deus abençoe a todos, gente. Deus abençoe, espero vocês sexta-feira, porque esse é o maná que eu trago para você hoje. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.